Estamos ao vivo para todo o Brasil, aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Como eu falava há alguns minutos, nós estamos no mês vocacional. E hoje a igreja celebra, a igreja recorda a vocação matrimonial. Também hoje, dia 12 de agosto, nós daremos início, estamos dando início à Semana da Família, do dia 12 ao dia 18. Mas hoje é dia dos pais. Hoje nós queremos saudar todos os pais que nos acompanham pelas parabólicas digitais, pelos canais abertos, pelo aplicativo da obra Evangelizar é Preciso. Seu Valmir, Vitória da Conquista, Bahia, grande abraço, papai, grande abraço para você que é pai. Nossa programação toda especial. Daqui a pouco, Anderson Reis estará pregando a palavra de Deus com o tema Homens de Fé. E logo depois, o terço dos homens. Nossa equipe vai mostrar esse grupo dos homens, com o seu Luiz. Eles estarão aí rezando o terço dos homens. Vamos lá, vamos mostrar as imagens. Está aí aparecendo as imagens. Vamos aplaudir, já acolher o grupo dos homens que começam a chegar aqui no santuário. E eles vão rezar o terço dos homens. E às 18 horas, missa com Dom José Antônio Peruso. Dom José Antônio Peruso estará celebrando a missa toda especial, aí com o tema Ajuda a Igreja que Sofre. Essa instituição que tem ajudado tantas pessoas. Mas agora eu quero chamar a sua atenção para você que mora aqui em Curitiba, você que mora na região metropolitana, venha participar conosco dessa tarde maravilhosa, Cenáculo de Fé, tema da pregação, Homens de Fé. Então você que mora em Curitiba, São José dos Pinhais, Araucária, você que mora em Campo Largo, dá tempo vir participar conosco. Eu vou lá diante da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, porque você que está nos acompanhando em todo o Brasil, você pode se colocar aqui, aos pés de Nossa Senhora, através da TV Evangelizar, rezar, fazer o seu pedido de oração. Vamos apresentar a vida dos nossos pais. Qual o nome do seu papai? Qual o nome do seu papai? Pega agora o telefone, comece a ligar, 41 3221 6060. Entrega a vida do seu pai aqui aos pés de Nossa Senhora de Guadalupe. Vai ligando, 41 3221 6060. Vamos cantar mais uma vez o refrão com a Joelma. Cantemos. Deus, olhai por todos os pais, são vossas imagens na terra, por eles nos abençoai. Deus, nos filhos os pais coroai, é essa a melhor recompensa, também para vós, Pai dos pais. Olha só, não sei se você já adquiriu o presente do seu pai, mas eu estou aqui com um presente que evangeliza. Combate Espiritual, do Padre Reginaldo Manzotti. É uma continuação do livro mais vendido do ano de 2017, Batalha Espiritual. Esse livro tem 13 capítulos, inclusive você pode ligar agora, nesse exato momento, 41 3221 6050, 41 3221 6050, ou pelo site padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Está aparecendo aí o livro, também aqui o novo CD do Padre Reginaldo Manzotti, está na mão de Deus, 41 3221 6050. Vamos cantar mais uma vez esse refrão, preparando o nosso coração para acolher Anderson Reis, que vai estar pregando o tema Homens de Fé. Cantemos, Joel. Deus, olhai por todos os pais, são vossas imagens na terra, por eles nos abençoai. Deus, nos filhos os pais coroai, é essa a melhor recompensa, também para vós, Pai dos pais. Olha só, quero aqui
convidar você. Os homens já estão chegando, dá tempo. Eu sei que muitas famílias foram para a churrascaria, estão aí, fizeram aquele churrasco delicioso, mas dá tempo vir para o santuário Nossa Senhora de Guadalupe participar do cenáculo dos homens. Pregação agora com Anderson Reis, daqui a pouco texto dos homens, rezado pelo grupo dos homens, e às 18 horas missa com Dom José Antônio Peruzzi. E eu não posso aqui me esquecer que amanhã é segunda-feira, dia do nosso grupo de oração nacional, noite de louvor, aqui no auditório da Obra Evangelizar é Preciso, aqui no santuário Nossa Senhora de Guadalupe, e vamos receber o missionário, cantor e pregador Dunga, PHN, Dunga da Canção Nova. Então, amanhã também vem estar conosco. Mas já quero acolher aqui esse irmão, quero aqui acolher o Anderson Reis. Boa tarde, irmão, seja bem-vindo aqui no santuário, na TV Evangelizar. Vamos estender as mãos aqui na direção dele, você que está aqui já no santuário, vocês que estão chegando, você que está em casa. Nós estamos no santuário Nossa Senhora de Guadalupe e nós entregamos a tua vida, Anderson, aos pés de Nossa Senhora, assim como nós entregamos todos os pais que estão nos assistindo, as pessoas que já estão ligando, colocando a intenção dos seus pais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumine. Amém. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Boa tarde. Pode tomar o vosso assento, por favor. Que alegria estar aqui com vocês nesse dia tão especial, o Dia dos Pais, mês da vocação. Que alegria também estar com você que nos assiste aqui na TV Evangelizar, o canal que coloca a família em primeiro lugar. Como você está aí do outro lado, eu quero te pedir uma ajuda. Compartilhe essa pregação nas suas redes sociais. Convida as pessoas a quem você ama, principalmente os pais, para estarem ligados conosco, porque eu tenho certeza que essa será uma palavra de transformação. E aproveite, por favor, para ligar e fazer o seu pedido de oração através do número 41, que é o código aqui, 3221-6060. Nós temos uma equipe de call center esperando a sua ligação para orar pela sua necessidade e principalmente pelos pais de todo o Brasil. Amém? Queridos, é uma data muito especial. Você está aqui porque tem um pai, você foi gerado porque um pai te promoveu a vida. Eu gostaria de iniciar esta pregação com a palavra de um sacerdote chamado Padre Emmanuel de Gibergues, um padre francês, que no ano de 1901 pregou um retiro para homens, e esse retiro teve um impacto tal que foi pedido para que fosse escrito um livro. E uma coisa que ele disse aqui, eu vou dizer ao seu coração de homem e de pai, eu tenho certeza que vai dar uma elevada na dignidade do nome que você carrega como pai. Escuta isso daqui, ó. Desde a origem do mundo, o nome de pai é o mais belo, o mais santo, depois do nome de Deus. Divino por sua origem e natureza, pois que o nome de pai representa a própria autoridade do poder criador e da vida dada. É ainda o alicerce do primeiro império estabelecido entre os homens, o império doméstico, e ficou sempre como o tipo que há de mais venerável. A própria religião, para glorificar ou caracterizar o que tinha de mais grandioso, de mais sublime, não achou palavra mais bela e disse: pais da fé, pais do deserto, pais do concílio, pais da igreja, pais das almas, pais espirituais. Deu-se esse nome ao próprio chefe da igreja, Papa, que significa pai. E para concluir, o padre vai dizer: que digo eu, quando o Filho de Deus quis ensinar-nos a rezar, não achou nome mais augusto para colocar nos lábios do que o de Pai Nosso, para mostrar ao mesmo tempo que Deus não tem prerrogativa mais sublime e que toda a paternidade dimana dele, um só Deus e Pai de todos. Vamos aplaudir o nome dos pais, essa beleza, esse nome grandioso que nos carrega a todos. Só que por mais sublime que seja o nome de pai, eu quero contar uma história para a gente dar uma refletida.
Um sacerdote capelão nos Estados Unidos, que atendia a muitos detentos, procurou no Dia das Mães fazer uma ação muito bonita. Ele chegou perto de uma empresa que fazia cartões e pediu que a empresa imprimisse 500 cartões para que os presos pudessem mandar algum escrito e felicitar as mães no seu grande dia. E aí foi uma ação muito bonita, muito benéfica, social, também foi uma ação de marketing para a empresa, e percebeu-se uma coisa: os presos gostaram muito dessa iniciativa. Todos os presos pegaram os cartões e escreveram alguma mensagem para sua mãe. E aí você me pergunta, todos os presos? Todos. Nenhum ficou sem escrever nada para sua mãe. Isso saiu em jornal, saiu na televisão, foi um grande sucesso. Aconteceu que esse capelão, movido mais uma vez por essa iniciativa, quis fazer isso antecedendo o Dia dos Pais. E o que aconteceu? Ele foi, pegou o contato da pessoa que tinha fornecido os cartões para ele e mais uma vez fez essa negociação. Você pode liberar para nós 500 cartões para os presos mandarem para o Dia dos Pais? E assim foi feito. Agora, pais, preste atenção no resultado que se teve. Dos 500 cartões que foram trazidos para oferecer como presente no Dia dos Pais, nenhum cartão foi utilizado por nenhum detento. 500 cartões foram utilizados pelas mães, mas nenhum foi utilizado para o Dia dos Pais. E o capelão começou a questionar, a conversar, e ele chegou no resultado que eu vou te colocar 3 aqui que estavam no estudo que eu fiz para fazer essa pregação para vocês. A primeira situação: o preso não sabia quem era o seu pai. A segunda situação: o preso conhecia o seu pai, mas não tinha a menor ideia de onde ele estava. E a terceira situação: o preso conhecia o seu pai, sabia onde ele estava, mas não tinha qualquer vínculo ou relação com ele. E aí você começa a perceber que tanto o pai como o seu dever está numa figura destruída na vida de tantos filhos. E o que piora ainda um pouco mais a situação é que aquele capelão provou na prática aquilo que posteriormente o censo norte-americano comprovou. Escuta esse dado: 85% em média dos jovens condenados e presos cresceram em um lar sem pai. E esse dado é alarmante e deve nos levar a uma reflexão da seriedade de como deve ser a paternidade. E o que nós católicos podemos aprender com a nossa igreja sobre a questão da paternidade? O que é o ser um bom pai? O que a igreja ensina sobre isso? Eu não sei se vocês trouxeram, mas tanto você em casa pode acompanhar conosco, e você que está aqui presente, a gente vai ver o que a palavra de Deus fala. E aí tem uma frase de São Jerônimo que eu gosto muito de citá-la. São Jerônimo vai dizer assim, quando nós rezamos, nós falamos com Deus, e quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Então é a palavra de Deus que vai nos dar uma referência sobre essa questão de paternidade. Então vamos ver aqui no livro de Tobias, no capítulo 4, o seu pai, chamado Tobite, ele vai dar alguns conselhos para o seu filho de nome Tobias. Então capítulo 4, versículo 1 vai dizer assim, Tobite, julgando que sua prece tinha sido atendida e que ia morrer, chamou junto de si o filho e disse-lhe: ouve, meu filho, as palavras que te vou dizer, e faze com que elas sejam em teu coração um sólido fundamento. Quando Deus tiver recebido a minha alma, dará sepulturas ao meu corpo. Honrará tua mãe todos os dias de tua vida, porque te deves lembrar de quantos perigos ela passou por tua causa, quando te trazia em seu seio. A primeira questão que o pai pediu foi para que o menino tivesse um respeito profundo pela mãe, porque ele pensou que ele iria morrer. Isso não aconteceu. Mas isso é um belo exemplo para que o filho cresça na maturidade do amor. O que a Bíblia vai dizer para os homens em relação à sua mulher? Maridos, amai vossas mulheres
como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Agora você olha Jesus na cruz, a doação de Jesus, e você vai ouvir a palavra do Evangelho, João capítulo 15, versículo 13, onde Cristo vai dizer: ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Cristo dá vida pelos seus amigos, dá vida pela igreja, e Paulo nos convida a ser como um homem desse. E se o pai chega e fala para ter respeito pela mãe, lembrar que ela te carregou no seu seio, respeitar o quarto mandamento, a autoridade do pai em pedir para que o filho honre a mãe, está na maneira como o próprio pai a ama. Porque o referencial de tratamento do filho com a mãe vai vir do pai para com a esposa. Agora você imagina, Santa Margarida da Suécia, o marido dela tinha veneração por ela. Ele não ousava tratá-la mal, porque ele via Deus na sua esposa. Ela era uma mulher de vida cristã, seríssima, e foi uma santa. Então ela tinha a sua Sagrada Escritura e os seus livros. O marido amava tanto aquela mulher que ele beijava os livros que a esposa lia, e abraçava e beijava a Sagrada Escritura com qual a esposa tinha a sua vida de união com Deus. Como você acha que os filhos tratavam uma mãe como essa? Com maior temor, com maior respeito, com a maior reverência. Por quê? Porque o pai, dando o seu bom exemplo, ele comunica isso ao filho não somente com as palavras, mas com a vida. E isto é a maior beleza que nós podemos ver. E aí você chega e continua vendo o conselho. Versículo 6: quanto a ti, conserva sempre em teu coração o pensamento de Deus. Guarda-te de consentir jamais no pecado e de negligenciar os preceitos do Senhor nosso Deus. Olha, que pai que é esse? Conservar no coração o pensamento de Deus. Ora, se isso não é a vida de oração. O pai deve estimular no filho sempre a busca de Deus. Por isso que a palavra vai dizer em Mateus capítulo 6, verso 33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Nós que somos católicos, temos que passar esses valores aos nossos filhos. Só que como que o pai vai ter autoridade sobre a vida do filho? Como que o pai vai falar para o filho: reze, mas se ele não é um homem de profunda oração? Se ele não é um homem que tem a sua vida de união com Deus? Santo Agostinho dizia: não há lição mais desleal do que falar bem e viver mal. Para que o pai possa comunicar a vida da graça na alma dos filhos, eles têm que ter isso também. E qual que é o ideal de um pai católico? Os pais super se preocupam: bom, eu quero que o meu filho seja um bom engenheiro, eu quero que o meu filho seja um bom advogado, meu filho seja um bom médico, um bom dentista, e se preocupa com previdência, faz vários planos para a vida do filho. E a alma? E aquilo que Paulo dizia em Filipenses 2,12: trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. E a busca das virtudes? E as vidas cristãs? Aí o pai chega e fala: nossa, eu estou todo feio. Por quê? Porque eu tenho um filho engenheiro, uma filha advogada e outro que faz, todos bem formados. Um largou a esposa, outro é um beberrão, outro é um mal comportado, está nas drogas. E quando chegar diante do tribunal de Cristo: Jesus, eu fiz do meu filho um grande advogado, o meu filho é um grande professor, é comunista na universidade. Pelo amor de Deus, o dever do pai cristão é estimular os filhos o amor a Deus. Eu falo isso para vocês com a consciência tranquila, pais, porque eu tenho 2 filhos, a Maria Clara, que vai fazer 2 anos dia 29, e o Gabriel José, que está no ventre. Minha esposa está com 7 meses. Eu estou disposto, porque eu sou um pai aberto à vida. Se vier 5, 6, a gente vai estar muito feliz, 10 até. E o que eu mais desejo para minha filha, para Maria Clara, em primeiro lugar, é que ela salve a alma dela. E Santo Afonso Maria de Ligório dizia: quem reza se salva, quem não reza se condena. Santa Teresa d'Ávila diz: quem não reza joga-se no inferno sem a ajuda dos demônios. E como que eu vou estimular minha filha nisso? Todo dia eu tenho um dever de acordar 5 horas da manhã e fazer 3 horas de oração cotidiana na parte da manhã. A oração mental, a busca da palavra de Deus, o meu terço, a Santa Missa e a adoração ao Santíssimo Sacramento. Por quê? Porque eu preciso falar com a vida para minha filha.
Eu tenho uma responsabilidade muito séria com ela. E Tobit dizia para Tobit: meu filho, sempre conserva o pensamento de Deus. E Santo Tomás de Aquino não vai dizer o quê? A oração é a elevação da mente a Deus. E ele vai dizer o quê? Guarda-te de jamais consentir no pecado. Agora, o pai vem com o conselho certo. Primeiro reza, para depois você conseguir vencer o pecado. Porque com a oração você aprende a amar a Deus. Sim ou não, meu povo? Com a oração você aprende a amar a Deus, sim ou não? Sim. E olha o que vai dizer São Francisco de Sales: quando uma casa pega fogo, tudo que não presta é jogado fora. Quando o amor de Deus entra dentro de uma alma, tudo que não presta vai embora. Para uma pessoa conseguir vencer o pecado na sua vida, ela tem que viver o que Santo Tomás de Aquino dizia: só Deus satisfaz. E como que é para o pai? Vendo um filho nas drogas, vendo um filho vivendo na prostituição, com más companhias, péssimo na escola, vivendo uma vida afastada de Deus, indo para o ateísmo, frequentando falsas religiões. Não! Nós devemos ser o que Paulo dizia, cidadãos do céu, Filipenses 3:20, e gerar os nossos filhos para o céu. E o pai falava: guarda de consentir jamais no pecado. Oh meu Deus, o pecado é terrível. O livro de Lamentações 5:16 vai dizer: caiu-nos da cabeça a coroa, desgraçado de nós porque pecamos. As pessoas falam: não, mas essa palavra é dura. Não. Vive na graça e perdeu a graça, vive na desgraça. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. E 1 João 3:8, aquele que peca é do demônio. E Isaías 59:1, Isaías 59:1 dá pavor na alma. Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem o seu ouvido demasiado surdo para nos ouvir. São os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus. O pai tem esse dever: levar o filho à união com o amor profundo de nosso Senhor Jesus Cristo e lutar de todas as maneiras para que ele não caia no pecado. Agora veja bem, mais do que nunca hoje, porque um smartphone chega na mão do seu filho, vai ter trocentos vídeos de pornografia, vai ter um monte de grupo que não vai falar para ele adorar o Santíssimo, arrumar sua cama, procurar ter disciplina, honrar os pais, não. Vai vir um monte de youtuber louco, falando um monte de inverdades. E aí você vê que a juventude hoje, quem que eles têm como referencial na vida deles? Eu lembro de um encontro que eu fui pregar de jovens da igreja, e eu cheguei para o pessoal e falei assim: quem já leu a Bíblia inteira aqui, levanta a mão. A molecada nada. Eu falei o Evangelho, nada. As cartas de Paulo, mãos tímidas. Eu falei a vida dos santos, comecei a falar um monte de santos jovens: Santa Maria Gorete, São Luís Gonzaga, os pastorinhos, Santa Gema Galgani, Santa Terezinha. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer na minha vida, é ler a Bíblia e a vida dos santos. Já li a Bíblia mais de 7 vezes, eu tenho uma biblioteca com uma penca de vida de santos. E aí quase ninguém levantava a mão. Aí eu falei para os jovens: não mintam, sejam sinceros. Quem aqui já leu ou assistiu os filmes de Harry Potter ou de Crepúsculo? Um monte de jovens começaram a levantar as mãos e começaram a dar risada. Eu falei: parece que vocês têm mais de vampiro e de bruxo do que de cristãos, né? Será que na casa dele não teve um pai para ensinar ele a ler a vida dos santos, que é dever do pai educar? Será que na catequese dele ele aprendeu alguma coisa? A minha catequese não foi nada fácil não, gente. Se a gente for deixar tudo na mão da catequese, um dia eu estava indo para Aparecida do Norte, a minha catequista bêbada, embriagada, entrou no ônibus da excursão, começou a pular no meu colo e falou: faz um filho em mim. Essa foi a catequese que eu tive na minha paróquia. E se o pai não levar o filho desde a mais tenra idade ao conhecimento da verdade, ao amor a Deus, à bondade divina, à misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo? E aí o que acontece? O filho vai se habituando com um pai bom, com uma mãe boa, vai vendo exemplo de amor recíproco em casa, a autoridade do pai, mas não a autoridade somente da rudeza, aquele que sabe mandar com amor profundo no coração, aquele que tem uma disciplina com o olhar, mas que ele tem uma caridade ardente. A criança olha para o pai e entende que o pai tem amor profundo. Por quê? Porque o pai tem vida sobrenatural. Quando eu vou de manhã na Santa Missa e recebo o meu Senhor, eu faço: Senhor, queima o meu coração de amor pela minha esposa e pela minha filha.
Porque eu não quero só amar a minha filha como pai com amor natural, eu quero amá-la com amor sobrenatural. Paulo não dizia: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu quero que Jesus me ame na minha filha, que Jesus me ajude a educar na minha filha. E essa é a missão do pai. Primeiramente, o pai, para enviar calor ao filho, tem que viver esse calor. E aí, se você quer saber se o ensino desse pai tinha autoridade para o filho, é só você ir no capítulo 1. Eu exorto você que está aqui, pai, e principalmente, né, é uma alegria muito grande, eu estou pregando para os homens do terço dos homens. Poderia estar tantos pais aqui, mas quem veio são terço dos homens. Olha, vocês são a expressão de evangelização que mais cresce no Brasil. O terço dos homens é uma resposta a essa onda satânica de destruição nas famílias. Se levantem, homens, com o terço na mão e joelho no chão, porque se você estiver de joelho, a sua família fica de pé. É isso aí que tem que acontecer. Terço dos homens. Por que isso foi uma avalanche no Brasil? Pode se assentar. Vai para a igreja só. Gente, faz 15 anos que eu palestro pelo Brasil e várias partes do mundo. É a primeira vez que eu venho numa igreja que tem mais homem do que mulher. Que alegria isso. Será que os nossos pais católicos são homens de oração? Será que os pais católicos se preocupam em amar a Deus para comunicar a graça para os seus filhos? Ou será que os pais católicos querem que os filhos tenham uma boa carreira, tenham uma boa profissão, mas e a alma deles? Olha para esse pai lindo do seu lado e fala assim: como você tem se comportado como pai? Pergunta para ele: você tem sido um pai segundo o coração de Deus? Aí aqui você vai ver na Bíblia. Depois você volta, porque o tempo aqui tem que ser bem aproveitado. Tobit 1 vai dizer assim, ó, versículo 2: embora cativo, ele não abandonou o caminho da verdade. Está falando do pai. Versículo 4: embora fosse ele o mais jovem da tribo de Neftali, seu proceder nada tinha de pueril, não era um tolo, um imaturo. Aí depois vai dizer no versículo 6 que só ele fugia da companhia dos tolos, de todos, ele não se misturava com a idolatria. Aí depois vai dizer aqui que ele observava a lei de Deus desde a infância, e ensinou em mais sua tenridade o seu filho a temer a Deus e se abster do pecado, e guardou sua alma pura e jamais contraiu mancha alguma com os seus alimentos. Esse era o pai dele. Sabe o que aconteceu? O pai dele vivia, e depois o discurso teve influência na vida do filho. Porque eu que estou pregando para vocês aqui, eu não tive um pai maravilhoso. Eu tive um pai que me abandonou quando eu tinha 3 anos de idade, que trocou a minha mãe por uma amante. E quando meu pai foi embora, eu não tive referência de homem na minha vida. Este pregador que vos fala aqui repetiu 8 anos, foi expulso de 6 escolas, foi abusado sexualmente, foi um menino que frequentava casa de prostituta, saía com mulheres casadas, usava lança-perfume, fumava maconha e dançava seminu nas caixas de som em cima das baladas de São Paulo, nas noites da balada de São Paulo. Eu não tive um pai na minha vida como referência. Eu tive uma mãe que rezou 15 anos para que eu me convertesse, porque eu estava já insuportável. E eu lembro da história de Santa Mônica, é dia dos pais, mas quero falar dela que me ocorre agora. Quando Santa Mônica já estava rezando 30 anos por Santo Agostinho, ela chega desesperada para Santo Ambrósio, que não estava mais aguentando. Santo Ambrósio: calma, Mônica, não é possível que se perca um filho de tantas lágrimas. Mas eu não tive pai, eu não tive exemplo na minha vida. O que me salvou foi a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E todo detonado, todo machucado por não ter tido uma presença paterna na minha vida, autoridade, cuidado, um verdadeiro amor, eu venho buscando isso na palavra de Deus, na palavra da igreja, e num esforço de luta pessoal tremendo. Só que quando meu pai chegou um dia para começar a dar ensinamento para mim, na frente da escolinha, porque quando ele já era separado, ele falou: filho, pai quer que você seja um bom aluno, tire boas notas na escola, respeite os professores. Eu cheguei e disse assim para ele: pai, eu vou fazer tudo isso,
mas eu te peço uma coisa, volta para casa. Ele não quis voltar. Sabe o que eu pensei com mim mesmo? Já que o meu pai não quer voltar para casa, por que eu tenho que obedecer nisso que ele está me pedindo? O meu espírito de vingança foi fazer o contrário do meu pai. E um dia, quando ele veio me dar bronca das minhas notas baixas na escola, do meu mau comportamento, sabe o que eu falei para ele? Eu falei: você não tem moral para falar comigo, porque você me abandonou por causa de uma amante. Você não teve fidelidade com a mulher que você casou no altar, e eu não tenho obrigação nenhuma de te obedecer. Eu falei isso porque meu pai não tinha autoridade sobre a minha vida. Ele falava para mim ser um bom aluno e estava lá cheio de diamante. Ai, se não fosse a minha mãe. Procura o testemunho dela no YouTube, testemunho Isabel Reis, mãe do Anderson, 15 anos de oração. Sabe o que ela disse para mim? Seu pai era um mulherengo, tinha um monte de mulher. Eu guardei a castidade para livrar sua alma do inferno. Minha mãe me disse, porque se você com testemunho iníquo do seu pai e eu fosse para o pecado, a sua alma ia para o abismo. Eu guardei a minha vida inteira em jejum, e oração e lágrima para fazer você esse homem de Deus que você é hoje, meu filho. Mas eu sei bem, muito bem, como é duro não ter um pai. E aí o meu sonho era: Senhor Jesus, eu não tive uma família, mas o meu sonho é casar. E quando a minha esposa entrou na igreja, eu olhei para ela e falei: Senhor, essa é a mulher que eu vou me doar pela minha vida, é a mulher que eu vou me sacrificar pela minha vida. E quando ela engravidou, eu tinha uma veneração tal pelo ventre da minha esposa, porque eu falei: Deus está me dando uma oportunidade de me fazer ser um co-criador de vida, gerador de vida junto com Ele, e eu não posso me frustrar nessa lição tão séria que é a paternidade, porque o mundo está podre. Até dentro das igrejas nós vemos a perca do valor da paternidade. Os homens da igreja têm uma dificuldade tremenda de ter vida intelectual. Se você perguntar para um pai e falar assim: quantos livros que você já leu sobre educação? Ah, nunca li. Mas como não? Tem que me preparar, eu tenho que buscar, gente, eu tenho que conhecer. Está aqui na minha frente um sacerdote, ele é pai de almas, ele fez 4 anos de teologia e 4 de filosofia. Ah, mas porque nós não somos sacerdotes, não devemos estudar? Não, nós pais devemos buscar moral conjugal, moral familiar, entender de psicologia, entender de educação, procurar em bons autores, buscar na palavra. E aqui ele vai dizer aqui, ó: dá esmola dos teus bens e não te desvie de nenhum pobre, pois assim fazendo Deus tão pouco se desviará de ti. Sê misericordioso segundo as tuas posses. Se tiveres muito, dá abundantemente. Se tiveres pouco, dá desse pouco de bom coração. Assim acumularás uma boa recompensa para o dia da necessidade, porque a esmola livra do pecado e da morte e preserva a alma de cair nas trevas. Sabe o que o pai está ensinando o filho a fazer? Caridade com os mais necessitados. Aí você vai lá para o Evangelho e você vê nosso Senhor Jesus Cristo dizendo em João 13:34: dou-vos um novo mandamento. Qual, Jesus? Amai-vos uns aos outros. Nisto reconhecerão que sois os meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros. Quantas pessoas necessitadas, sofridas, que está com problema de conta, a gente vive uma crise econômica tremenda no nosso país. Pessoas desempregadas, pessoas endividadas, pobres na rua, que à tarde eu estava lá, que frio. Quantas pessoas aqui em Curitiba que não tem um cobertor? E as nossas famílias católicas com 10 dentro de casa. Gente, precisamos fazer o quê? Caridade, dar esmola para o pobre. Ah, mas eu sou seguidor de Jesus Cristo. Aí vai dizer o Evangelho, Mateus 25:35. Porque tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, estava frio e me vestiste, estava preso e foste me visitar. Aí os discípulos, achando bonito, dizem: Senhor, quando foi que fizemos isto, Jesus? A cada vez que você fizesse isto a um desses pequeninos, é a mim mesmo que o fizestes. Nós precisamos ser uma igreja da caridade, ter compaixão. Aí você vai ver o grande apóstolo Paulo, ele vai dizer em Filipenses 2:4: não busquei os próprios interesses, mas o do próximo. Aí você vai ver em Atos 20:35: é maior alegria em dar do que receber. É Paulo replicando o ensinamento oral que ele escutou de Jesus, oral, e está escrevendo. Como que nós católicos somos com os nossos filhos? Passa perto de um pobre, tira, não chega perto, ele fede, é um amaldiçoado. Eu escutei uma vez um pastor protestante dizendo: sabe o quê? O sinal de que Deus está na nossa vida é se nós temos prosperidade financeira, porque se nós não tivermos prosperidade financeira, nós estamos amaldiçoados. Eu falei: que heresia diabólica.
O sinal de que Deus está na nossa vida é a santidade. E toda pessoa que tem vida de santidade, ela não tem o egoísmo no coração, porque o egoísmo congela, ela tem caridade pelo próximo. Será que a gente ensina os nossos filhos a terem compaixão? A saberem repartir o docinho que está comendo, o brinquedinho, a olhar para a pessoa necessitada com compaixão? E aí o que é bonito? Quando o filho vê o pai fazendo essas ações. Vamos lá levar um sopão, vamos doar uma cesta básica, vamos para uma instituição de caridade. Não, eu sou avarento. Santo Antônio de Pádua já dizia: a única coisa boa que o avarento faz na vida é morrer. Porque o trabalho que você tem, meu irmão, é graça de Deus. Não, por causa da minha inteligência. A tua inteligência foi Deus que te deu. Se Ele não segura a graça na sua vida, um instante só você morre. É Deus que sustenta o seu ser. Já vai dizer São Bernardo de Claraval: o dia que você conseguir pegar o ar de fora e colocar dentro do teu pulmão, você pode achar que você é alguma coisa. O que eu sou diante de Deus? Lembra que tu és pó e ao pó você vai retornar. Então eu preciso ter amor ao meu semelhante. Muito bonito quando Santa Faustina recebe um pobre. Estou falando da misericórdia aqui também, fala muito da misericórdia o padre Reginaldo Manzotti. E aí ela acolhe o pobre no convento, dá uma sopa para ele, dá uma blusa para ele. Quando ele vai embora, ele volta e vê o rosto de Jesus. Mas também tive fome e me deste de comer, a palavra de Deus. Mateus 4,4, nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso que você que está assistindo, você tem que ser um contribuinte da TV Evangelizar, porque eu estou tendo espaço para poder falar isso aqui, e você está aí na sua casa escutando, porque essa TV existe. Só que atrás de mim tem um monte de equipamento, tem uma conta brutal todo mês, que não vai ser pago com dinheiro do Estado não vai ser pago com dinheiro de político não, é você que está aí que tem que ajudar a televisão católica, porque isso daqui, dando oportunidade para falar assim, é porque essa televisão tem comprometimento com a família e com os pais do Brasil. E aí tem que ensinar essas coisas. E aí ele vai continuar falando aqui, guarda-te, meu filho, de toda fornicação, fora de tua mulher não te autoriza jamais um comércio criminoso. Sabe o que o pai está ensinando aqui? O filho a viver a virtude da castidade. Fornicação é sexo antes do casamento. Falou: guarda, meu filho, não faça isso. Quando eu vou pregar encontro para jovens, e que eu vou falar sobre namoro, sexualidade, afetividade, que eu vou falar sobre casamento, alguma vez teu pai já chegou e já sentou com você e te ensinou o que é o namoro, o que é o noivado? Para que serve um casamento? Qual que é a função do casamento? A finalidade? Não. Aí o que acontece? O jovem não sabe. E quem que vai ensinar ele? O Felipe Neto? O Whindersson Nunes? Quem que vai ensinar para ele? Essas televisões podres aí, seculares? Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai ver um filme, ele vai ver o jovem beijando, tendo relação sexual, o amigo na escola vai falar a mesma coisa, só que como ele não teve informação dentro de casa, ele vai correr um risco. Por quê? Porque como ele não vai saber namorar, ele vai dar um beijo, as paixões dele vão ser excitadas, ele não vai ter governo moral, ele não vai ser mortificado, ele não vai ter aprendido a abandonar a ocasião do pecado. Por quê? Porque ele não aprendeu. Agora um pai se preocupa com a alma da filha. Eu tenho uma filha, o dia que ela começar a namorar, o rapaz vai ter que ir na minha casa, vai ter que conversar comigo, eu vou ter que saber quem ele é, aonde ele mora, qual é a vida dele, a fé dele em primeiro lugar, os interesses dele, se ele trabalha, o que ele pensa como futuro, o que ele pensa de paternidade, e se ele não souber, eu vou querer ajudá-lo, porque eu não quero entregar a minha filha aos prazeres da paixões e no braço de qualquer homem, porque quando eu chegar no tribunal de Cristo, Deus vai me perguntar: o que você fez dos seus filhos? E eu quero educar a minha filha, ensinando para Maria Clara o que é namoro, para o Gabriel e para os outros que vão vir, o que é castidade, o porquê dessa virtude. Porque você chega para um jovem e fala assim, não faça sexo, isso não basta, você tem que dar fundamento. E sabe o que a nossa igreja tem? A nossa igreja tem fundamento demais. Por isso que eu tenho uma biblioteca enorme, porque eu não perco tempo em casa, ninguém assiste televisão e ninguém fica muito tempo na internet. Tem uma televisão, assiste um filme ou outro, algum desenho para Maria Clara, mas em casa tem tempo, tem convivência. A minha filha não é órfã de pai vivo, a minha esposa tem o marido dela ali do ladinho dela, juntinho, a gente conversa e eu gasto o meu tempo com oração e com estudo. Por quê? Porque eu tenho que vir falar para você com fundamento, eu tenho que educar a minha família com fundamento. O pai católico é assim, ele é o sacerdote do lar, ele tem que buscar abastecer a sua vida intelectual, abastecer o seu coração de amor e formar os filhos na verdade.
Começou a namorar? Aprenda o valor da castidade. Porque eu tenho uma editora católica e tem um livro lá chamado A Espera do Noivo, do Padre Casimiro. A maioria das moças que se entrega numa relação sexual, o rapaz abandona e vai atrás de uma virgem. A maioria dos casos acontece isso. Ou a mulher perde o valor. Você acha que eu quero que a minha filha perca o valor para um homem? Ou que o meu filho seja qualquer garanhão que não tenha respeito nenhum? Ou que viva como eu vivi a minha adolescência, que repetiu 8 anos? Por que eu repeti 8 anos? Porque eu era viciado em pornografia na minha adolescência. E aí eu fui ler um livro de um padre chamado Narciso Virala. Ele vai dizer o quê? Que tinha um jovem numa escola que ele tinha na China, que era o melhor aluno. O aluno recebeu uma bonificação do pai. Foi viajar, depois que voltou da viagem começou a sentar no fundo, não tinha mais interesse pelas matérias, começou a tirar nota baixa. Os professores foram questioná-lo: o que aconteceu com você? Você era o nosso melhor aluno. Começou a chorar. É que nessa viagem que eu fui, eu conheci o pecado da impureza, e eu não tenho mais espaço na minha inteligência para pensar em mais nada a não ser isso. E aí eu pergunto para você, mãe e pai que está em casa, seu filho está passando por esse problema? Liga aqui, ó, 32216060, código 41, vamos cesar por eles. Porque 88% dos sites acessados são para fins pornográficos. E aí o que a gente vai fazer? Os pais precisam educar? E aí a gente tem referência de pai na igreja. A igreja católica elevou aos altares o pai de Santa Teresinha do Menino Jesus. Leia, homens, a vida desse santo, São Luís Martin. Sabe o que aconteceu? Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: à tarde eu saía para passear com meu pai. À tarde eu saía para passear com meu pai. Andava de mão dada com ele. Nós íamos na igreja visitar o Santíssimo Sacramento e ficamos visitando igreja por igreja. Ó que pai. Santa Teresinha do Menino Jesus, sabe o que ela dizia? Quando eu quero saber como um santo reza, basta eu olhar para o meu pai. Olha que bênção. Imagina um pai, imagina você escutando isso do seu filho. Para eu saber como um santo reza, basta eu olhar para o meu pai. Santa Teresinha do Menino Jesus disse que quando ia na Santa Missa, ela olhava mais para o pai dela do que para o sacerdote. Deixei o negócio cair aqui, mas depois eu pego. Isso que eu estou falando é muito sério, irmãos. Porque no ano de 1634, escuta isso daqui. Uma freira chamada Madre Mariana de Jesus Torres, no ano de 1634, teve recados de Jesus. Quando estava adorando Jesus na capela, a lamparina se apagou e Jesus começou a dar vários sinais para elas. Ele falou: o quarto motivo da lamparina ter se apagado é que a seita, havendo se apoderado de todas as classes sociais, possuirá tanta sutileza para introduzir-se nos ambientes domésticos, que perderá as crianças, e o demônio se gloriará de alimentar-se com os requintados manjar dos corações dos meninos. Ele disse isso em 1634, Nossa Senhora, para a Madre Mariana, que iria acontecer no século 20. Iria se introduzir nos lares domésticos. Agora eu verifico isso. A gente vai na casa das famílias, refeição, não rezam mais. Um dia, Dom Bosco foi numa casa, e ele foi fazer oração para se alimentar. E perguntaram para ele: Dom Bosco, por que você reza antes de comer? Ele falou: para me diferenciar dos animais que não rezam. Olha que resposta dura. A gente não vê mais as orações dentro de casa. As famílias rezarem o terço junto. Por isso que eu fiquei feliz e exaltei muito o terço dos homens. Para mim vocês são uma profecia para a igreja. Deve se rezar em família. Por quê? Porque o demônio vai se introduzir no lar. E aí depois o que começou a falar? Mal se encontrará a inocência infantil. Desta forma, perder-se-ão as vocações para o sacerdócio e será uma verdadeira calamidade. Aí pega um menininho, criança. Como teve pais aí na internet que começou a fazer carreira para sua filha virar funkeira. Coloca uma roupa leviana na menina e começa a colocar ela em tudo em programa de televisão. 10 anos cantando esses funks, irmão. Eu tenho nojo dessa praga, dessas músicas de funk. É uma coisa demoníaca isso. A letra diz, o ritmo diz. Sabe o que a mulher que fez o parto da minha esposa disse?
que a minha esposa teve o parto natural em casa. Ela foi fazer um parto de uma... Quem que é o pai? Ah, ele é filho do bonde. Por quê? Porque eu fui num baile, e se você não usar roupa íntima, você não paga. Eu tinha bebido bastante, alguns rapazes me pegaram por trás, eu engravidei, não sei nem quem é o pai. Pode uma coisa dessa? O que você espera que uma criança dessa vai ser? Num baile funk. E ainda tem gente que quer ficar fazendo essa praga dentro da igreja, quer cristianizar o funk. Então vamos colocar o funk cristão. O ritmo é a mesma coisa, não leva ao recolhimento nada. Ah, eu como pai católico, se vê uma filha minha dançando um funk, Deus o livre e guarde. Deus me livre de uma coisa dessa. Querem destruir a inocência das crianças, querem pegar ela de pequenininha, gente. Aí sabe o que Nossa Senhora falou? Aqui ó: desta forma perder-se-ão as vocações para o sacerdócio. Quem vai confessar, gente? Quem vai celebrar a missa? E aí você acha que uma criança que foi colocada lá no funil da impureza, dos maus costumes, de segramento, ela vai querer ser sacerdote do Senhor Jesus? Imagina! Vai ser uma apóstola que vai colocar no mundo os ensinamentos do pecado. Quem está entendendo como a história está dizendo aqui, diga amém. Olha para o homem que está aí do seu lado e fala assim: é séria a sua vocação de pai? Você que está em casa escutando, é séria a sua vocação de pai, homem de Deus? E aí vai dizer aqui ó: vai perder a inocência infantil. E aí os pais têm que estar cada vez mais vigilantes. Porque quando Lúcia recebeu uma carta do cardeal Cafarra, que tinha sido colocado pelo Papa João Paulo II para cuidar do Instituto Pontifício da Família, o cardeal manda uma carta para ela. E quando ele escreve, pedindo oração, por causa que a missão dele era séria, ele pensou que ela não responderia. Sabe o que Lúcia, a última vidente de Fátima, disse? A última batalha será contra Satanás e contra a família. É um recado para nós. E aí eu só vou dar um dado para vocês aqui, que vocês sabem disso, mas vamos voltar um pouco aqui. No ano de 2004, a Prefeitura de São Paulo contratou um grupo de trabalho de pesquisa em orientação sexual, GTPOS, por R$2 milhões para ensinar professores de creche sobre ereção de bebês e masturbação nas escolas. Aí você fala assim: mas eu vou colocar o meu filho na escola. Que escola que você vai colocar ele? Porque lá na escola vai ensinar ideologia de gênero, porque lá na escola vai ensinar masturbação para bebês. Com que dinheiro? Com os meus impostos e com os seus. 2 milhões para quê? Para ficar alimentando pobre? Não, para descristianizar e sodomizar os nossos filhos. Há uma luta. Você não viu que teve um vídeo que uma professora foi ensinar, colocar uma camisinha para fazer sexo oral num rapaz na frente dos alunos, em cima de uma banana, e todo mundo vendo aquele espetáculo ridículo daquela professora fazendo uma coisa dessa? E aí, e o seu filho lá? Como que ele vai se comportar diante disso? E quantos livrinhos didáticos que são levados nas escolas, livros didáticos ensinando ateísmo, livro didático ensinando bruxaria? Pô, mas eu sou católico. Quem deve dar ensino moral e religioso sou eu para os meus filhos. Eles querem pegar os nossos filhos e arrebentar. Ai de nós, escuta o que eu estou falando para vocês, se nós não formos pais santos. A santidade de hoje urge mais do que a santidade de antes. Homem de Deus que me escuta, acorda às 5 da manhã, cara. Vai pegar a sua palavra, vai pautar a sua vida em cima da palavra, vai para o catecismo, adora o Santíssimo Sacramento. Quando você comungar, pai, não comunga de maneira fria não, adora Jesus na sua alma, faça uma boa ação de graças, porque o inferno está solto. O alvo são os nossos filhos, são as nossas crianças, os nossos adolescentes, e eles estão lá na mira. O inferno quer sodomizá-los para a próxima geração estar toda estragada, para o processo de evangelização entrar numa decadência profunda. 2 milhões de verba do governo, e fora outras palhaçadas que a gente tem hoje em dia aí. Aí Aaron Russe, quanto tempo que eu tenho ainda? Aaron Russe estava conversando, eu espero que vocês me entendam isso que eu vou falar aqui agora. É um cineasta americano, estava conversando com Rockefeller.
é uma das famílias que ajuda a financiar o aborto no mundo, a ideologia de gênero. Aaron Russell, o que você acha da independência das mulheres? Eu acho uma coisa boa. Ele falou, você é um bobão. Por quê? Porque fomos nós que criamos isso. Mas por quê? Porque nós colocamos as mulheres fora de casa para levar os filhos dela para as escolas. E lá nas escolas nós pegamos eles. Eu sei que é difícil hoje em dia. Eu sei que tem mulher que tem que trabalhar para ajudar na renda dentro de casa. Eu sei dessa realidade. Mas o mundo hoje foi projetado para uma coisa. Escuta o que eu estou te dizendo. Para destruir a família. Você já viu como que é o estado das universidades hoje? Você já viu a fúria contra a igreja que é nesses locais? Tem um livro de um autor muito católico, que o pai escreveu, nossa, mas eu sou cristão, meus filhos entrou na universidade e viraram tudo ateu. Os meus professores, gente, eu tentei fazer faculdade de psicologia 2 vezes, mas eu falei, mas que difícil isso, eu estou pagando para entender ciência humana, eles só querem falar mal da igreja. E os que entram lá na universidade, não sabendo muito da fé, ou vira ateu, ou o próprio ambiente de promiscuidade moral arrasta ele para a correnteza, porque era cada baderna que aquela molecada fazia na escola. Tanto que tem um testemunho que eu dou um dia, que tinha uma menina super bonita, que todo mundo elogiava ela e tal, eu era comprometido, muito sério lá na faculdade, como homem de Deus, e um dia eu estou voltando de uma missão, vou para a universidade, e estava pescando, né, estava com sono, e essa menina chegou e me acordou com um beijo na boca. Não sei se ela ficava nervosa que eu não dava bola para ela. Eu acordei, botei o dedo na cara dela e falei assim, você nunca mais faz isso na sua vida. Ela falou, mas só um selinho só. Eu falei, comigo não tem essa de um selinho, eu vou te explicar por quê. Primeira coisa, eu sou missionário, e a minha boca eu uso para pregar o evangelho. E segunda, eu sou comprometido, e eu tenho pavor dessa questão de adultério, porque meu pai foi um e eu não quero ser como ele. O rapaz do lado olhou para mim e falou, nossa, mas essa menina é tão bonita, começou a elogiar ela. Eu falei, meu companheiro, não foi assim, eu falei o nome dele, eu falei, sabe a minha diferença para você? Ele falou, qual? Você segue o mundo e você fica de 4 diante das mulheres, eu me ajoelho diante de Jesus, e porque eu me ajoelho diante de Jesus, Ele me dá força para vencer o pecado. E aí você tem que preparar o seu filho para isso. Vai lá para a universidade, para a escola, na corporação onde ele trabalha, e quando Jesus for ridicularizado, a lei da igreja pisada, o sacramento ridicularizado, a vida eterna colocada de escanteio, você ter um filho preparado, porque você preparou ele na fé. E o maior dom que um pai pode doar para um filho é a fé. Por quê? Porque nós nascemos para o paraíso. Vocês devem educar o seu filho e a sua família para o céu. Porque Jesus vai dizer em João 14:1, não perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. 1 Coríntios 15:19, se é só para esta vida que nós temos colocado a esperança em Cristo Jesus, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Colossenses 3:1, buscai as coisas do alto. O pai deve lutar com todas as forças para trancar as portas do inferno e levar os seus filhos ao paraíso. Pai, seja pai santo. Você que me escuta aí, você pode estar o cocô do cavalo do bandido na sua casa. Eu tenho uma profecia para você. 2 Coríntios 5:17, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Abandona a cachaça, abandona o adultério, abandona a imoralidade, sai desse celular toda hora, abandona a pornografia, levanta cedo, reza, trabalha, ama a sua esposa, ama o seu filho e leva a sua família para o céu, porque essa que é a missão do homem católico, de joelho no chão e a família de pé, e o fim último das nossas famílias é a eternidade morando no céu, adorando Jesus na beleza da sua santidade. Pode aplaudir a verdade da fé católica. Ministério, eu protejo a minha levanta aí, vamos rezar. família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Isso, diga, eu protejo